Olá pessoal, eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu tô aqui com meu mano Mecânicos e a gente vai falar da série que aparentemente ninguém liga, apenas nós. Só a gente liga pra essa porra. Indeed. Stargate SG-1. Bom, rapaziada, essa série ela foi ao ar em 1997 pelo canal Showtime. E a série ela ficou sob a tutela do Showtime até a quinta temporada. A partir da quinta até o final, ela pertencia ao canal Sci-Fi, né? O canal Sci-Fi que é conhecido por aquelas bombas, aqueles filmes horrorosos do Sharknado. E lá por 2008, eles lançaram dois filmes feitos para televisão. Horroroso o quê? Pô, Sharknado é mó bom. Os filmes que eram Stargate, A Arca da Verdade e Stargate, A Linha do Tempo. A Arca da Verdade encerrava o arco dos Ori e A Linha do Tempo encerrava o arco dos Goa'uld. E, bom, Mecânicos, o filme, ele é uma continuação direta. Aliás, a série é uma continuação direta do filme. Apesar da maior parte dos atores mudarem, né? A gente tem as principais mudanças, que são o nosso não tão querido Daniel Jackson. Nossa senhora. E o nosso queridíssimo Coronel O'Neill. Que quem interpreta é nada mais nada menos que o MacGyver. O MacGyver, Richard Dean Anderson. Sim, eu decorei o nome dele. Como dito, inclusive, no vídeo anterior. Indeed. E, bom, Mecânicos, quem quer começar a assistir essa série, eu recomendo fortemente que assista o filme, né? Eu não sou tão fã assim do filme original, Mecânicos também não. A gente gravou já podcast lá no Guitar Carabiner, no Spotify, falando a respeito. Não recomendo assistir o podcast da gente, porque lá a gente fala muito palavrão. Mas, se quiser ouvir também, não tem problema, pode ouvir. A gente não gosta muito daquele filme, né? Ele é meio lento, já falei no vídeo passado. Mas a gente não gosta dele, mas é necessário, porque ele é a introdução pra a série. Inclusive, os primeiros episódios da série têm referências ao filme. Tem tudo envolvendo o filme. Praticamente a primeira temporada inteira é assim, Praticamente a primeira temporada inteira é assim. Porque o filme abriu a porta, né, do universo e a série expandiu. Beleza. Tem algumas coisinhas que poderiam ter sido mais reaproveitadas, na minha opinião, do filme. Mas muito bom. Pra você poder entender, você tem que assistir. E a série ela foi criada pelo Brad Wright e Jonathan Glasner, que não são os mesmos criadores do filme. Na verdade, em entrevista, o Roland Emmerich, que é o diretor, ele disse que na verdade ele não considera SG-1, nem Atlantis, nem Universo e continuações válidas, né? Inclusive ele disse que pretendia continuar a saga no cinema, mas o personagem que ele ia usar literalmente foi morto no primeiro episódio de SG-1. Que é um dos soldados lá que aparecem no filme, que voltam e, enfim, morrem. E não tô falando do Kowalski, como é que é? Do Kowalski, foi de lascar. É foda. Bom, Mecânicos, só tem dois atores que voltam, né? Que é o ator do cabelinho, né? Que é o Scarra. Aquele cabelo dele me incomoda até hoje. Peruca feia do caralho. E também lá o cara do povo lá, do deserto, que também fez vários outros filmes, ele também retorna pra série. Que é o que faz o líder da tribo. Isso, exatamente. É o ator que todo mundo conhece, mas ninguém lembra o nome, né? E bom, cara, a série, ela introduz outros personagens importantes, como o General Hammond. Nossa, F. Hammond. O Hammond, ele é simplesmente um dos personagens mais importantes, porque ele é o líder do SGC, que é justamente o birô ali, né, que faz as explorações espaciais, né? Eles são um braço secreto da Força Aérea Americana. E quem manda na porra toda? O Hammond. A série também introduz dois personagens protagonistas muito importantes e que são fundamentais na expansão do universo, que é a Major Carter. Pica. E o nosso querido amigo Teal'c. Indeed. Bom, o Teal'c, ele é interpretado, cara, pelo mesmo ator que fez o Kratos, né, nesses jogos mais recentes, né, que é o God of War e o God of War Ragnarok. Ele é o cara que você viu. Ele é um modelo e a voz original. É o Christopher Judge, né? Aliás, Christopher Judge que
ficou conhecido Que nunca mais vai conseguir trabalho na empresa, de acordo na com ele. Activision, né? Porque o discurso dele, que ele fez, foi gigante. Ele falou que foi maior do que a campanha de Call of Duty. É isso aí, o Mechanics vai dar uma saída e vamos lá. Essa série, ela teve o seu último produto lançado em 2018, que foi Stargate Origins, que é um verdadeiro lixo, um insulto, né, aos fãs de verdade. E cara, Star Trek, por exemplo, é uma franquia de ficção científica maior que Stargate, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de relevância. E se Star Trek, as novas produções, que são 3 live actions e 2 desenhos, já não tem gente comentando, falando a respeito, que sai Stargate, que não tem um produto, como eu disse, desde 2018. Mas enfim, a franquia ela é gigante, ela foi sim extremamente influente, e os episódios da série, elas têm basicamente o mesmo formato de Jornada nas Estrelas, né, de Star Trek, só que sem nave. Existe uma rede de portais intergalácticos pelo universo, e existem símbolos, e esses símbolos colocados em ordens específicas abrem a porta, né, para ir instantaneamente até outros planetas através dos portais, evidentemente. E nessa série, cara, e como eu disse, o formato dos episódios é basicamente o mesmo de Star Trek. Eles chegam num planeta, eles conhecem uma nova cultura e eles têm problemas. Uma coisa que eu já falei em todos os podcasts que eu fiz a respeito de Stargate lá no Guitar Carabiner é que o filme ele não tinha o inglês intergaláctico, né? Um dos grandes problemas seria eles chegarem e não ter comunicação. Isto faz isso em todos os episódios, fica meio chato. Então aqui na série eles chegam de planeta em planeta e eles conseguem se comunicar perfeitamente, porque aparentemente todo mundo no universo fala inglês, mesmo que as pessoas do outro lado da galáxia sejam descendentes, sei lá, de chineses antigos, ou então japoneses, ou então mesmo egípcios. A série, ela toma como liberdade criativa, né, o fato de que boa parte das mitologias da Terra, na verdade, são extraterrestres. Os principais inimigos da série são os Goa'uld, que são uma espécie de verme que entra na barriga das pessoas e torna essas pessoas hospedeiros, dando a elas, inclusive, poderes especiais, né? Eles dominam a galáxia, eles são os System Lords, né? Os Lords do sistema, e eles dominam a galáxia conhecida. Boa parte desses Goa'uld são deuses da antiguidade. O principal vilão do filme, como eu disse no vídeo anterior, era Ra. Na série, pelo menos até a 5ª temporada, o grande vilão será Apophis, certo? A gente também vai ter presença de outros deuses, como Baal, por exemplo, como Moloch. E a gente também tem outras mitologias, como a mitologia nórdica. No caso da nórdica, né, os Asgard, a raça alienígena por trás dela são basicamente alienígenas Greys. Tá? Os Asgard, eles são clones uns dos outros. Eles vêm de outra galáxia. E eles lutam contra os Replicators, né, contra os replicadores. Que mais tarde vai aparecer a origem dos replicadores na série. Eu já adianto que não gostei desse ponto, porque eu acho que quando se trata de alienígenas, o mais interessante é tu deixar mistério no ar, sabe? Fazer mistério, deixar o mistério no ar, né? Se Star Trek tivesse respondido por que os Borgs existem, como que eles foram criados, isso perderia muito do charme dos Borgs. Acontece isso com os Replicators e eu particularmente não gostei. Mas enfim, a série ela é muito boa. As 3 primeiras temporadas têm uma pegada bem mais violenta, mais visceral, tem mais sangue. Principalmente a primeira. A série demora um pouco até ela pegar o jeito, né, do tom certo que ela quer ter. Até porque na primeira temporada a gente tem algumas partes de nude corporal, coisa que já não vai ter mais pra frente. E, bom, essa série eu tenho a impressão de que ela deve ter passado na Record, porque a dublagem em português brasileiro que ela tem é péssimo, é horrível, é uma merda. Sério, se vocês forem assistir, assistam em inglês legendado, certo? Essa é a minha sincera recomendação. A partir do momento em que a série ela passa para o canal Sci-Fi, a série ela muda um pouco de tom. Ela vem tendo cada vez mais entre aspas, bom humor, né? Mais piadas, mais senso de humor. Eu não gosto como o general, aliás, como o Coronel O'Neill e depois General O'Neill,
ele vai sendo tratado ao longo da série, porque a impressão que eu tenho é que ele vai sendo emburrecido, enquanto a Major Carter, ela vai ficando cada vez mais... Eu não vou dizer Mary Sue, porque ela é uma militar, ela teve todo lance de treinamento, mas cada vez mais ela vai tendo, como é que eu posso dizer, mais conhecimento a respeito de tudo, sabe? Ah, precisa resolver o problema X, chama a Carter. Agora tem o problema Y, chama a Carter. Agora tem o problema Z, chama a Carter também. É como se a cada temporada ela fosse tirando certificados novos do bolso. Outra coisa, o personagem do General O'Neill, ele é um personagem muito traumatizado por conta da perda que ele teve envolvendo o filho. A série do início explora bastante isso, só que mais pra frente, como eu disse, isso vai mudando, ele vai ficando um pouco mais burro, ele vai ficando um pouco mais sarcástico, mais piadista. E eu acho isso muito estranho, sabe? Porque bom, a gente tem um personagem que acaba se tornando uma das 4 faces principais do seriado, e eu não sei, isso é um caminho questionável, na minha opinião. O Teal'c, né? O Teal'c, ele é um alienígena, ele é um Jaffa. O que é um Jaffa? O Jaffa são os guardas dos Goa'uld, né? São aqueles guardas que usam o capacete de animais. Os Jaffa, eles são... Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta. Mas aqueles caras que fazem trabalho forçado, né? Enfim, vocês sabem. E ele tem a esperança de que um dia ele possa libertar o povo dele. Né? Ele nasceu em Chulak, né? O planeta Chulak. Ele tem também o mestre dele, que é o mestre Braytak, que é um grande personagem, tem uma participação extensa na série. E eles sempre tiveram um sonho de destruir, né? Destronar os Goa'uld. E no final, bom, eles lutam, eles, bem dizer, conseguem, né? Aí lá pela 8ª temporada a gente tem uma mudança. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco do Daniel Jackson, porque eu, enfim, esqueci. A série, ela começa, né, com o portal todo guardado lá na base. Aí tem uns guardas jogando cartas. E o portal é ativado e de dentro dele sai a rapaziada lá do Apophis e seus soldados. Eles conseguem ser expulsos de volta, né, de volta para dentro do portal. Então a série se inicia. O General O'Neill é chamado de volta e eles vão até o planeta Abydos. Lá eles encontram o Daniel Jackson, que fazia parte, vocês sabem bem, do filme original. Ele ficou lá, ele se casou com a esposa dele lá. E bom, o Daniel Jackson, ele é um personagem muito chato, tanto na série quanto no filme. Ele toma decisões muito questionáveis. Ele não vai muito com a cara do... Na verdade, não é que ele não vai muito com a cara, né? Ele não vai muito com as ordens, algumas ordens que o O'Neill ou que o Hammond dão, né? Então é meio que aquela coisa, o herói americano que não segue muito as regras injustas, digamos assim. Esse é o Daniel Jackson. Lá pela 6ª ou 7ª temporada, o personagem morre, né? Ele ascende. Por quê? Porque a gente sabe qual que é a origem dos portais, que é de um povo, né, seres humanos muito antigos, de milhões de anos atrás, que criaram essa tecnologia. Chegou um momento onde eles ascenderam, eles se tornaram seres de luz. O Daniel Jackson consegue fazer isso e ele é retirado da série por uma temporada, até onde eu lembro, fazendo só algumas pontas. No lugar dele, entra um outro personagem chamado Jonas Quinn, que é num planeta lá, ele também é um alienígena. Na verdade, todos são seres humanos, né? Todos foram retirados da Terra e levados a outros planetas como, enfim, trabalho forçado pelos Goa'uld. E algumas raças, os Goa'uld meteram o pé. Aliás, em alguns planetas, os Goa'uld meteram o pé e deixaram ali o ser humano livre, leve e solto. É o caso, por exemplo, no mundo do Jonas Quinn. Até que chegou o momento em que o Daniel Jackson volta e o Jonas Quinn vai embora. Lá pela 8ª temporada, agora sim, o Richard Dean Anderson, né, o nosso querido MacGyver / O'Neill, ele precisa sair da série, até onde eu sei, porque ele queria ter mais tempo com a filha e tal. Aí a partir daí ele só faz algumas pontas, né, tanto na própria 8ª temporada, como na 9ª, enquanto nos filmes, né. Aí começa o arco dos Ori, que eles faziam parte do povo que eram os antigos. Só que eles vieram do mal, né? Eles ascenderam, mas ascenderam de uma forma maligna. E eles querem dominar a galáxia e expandir o poder. Aí eles têm, os soldados deles, né? Os Goa'uld já perderam muita força nessa altura da série. Assim, existia também os Tok'ra, que são os Goa'uld, só que do bem, né? Tem uma rainha antiga lá que era uma Goa'uld, que ela se arrepende do que ela fazia e tal. Nisso, basicamente, só sobra o deus Baal, que faz clones e tal, enfim.
e que só vai se encerrar também lá no Stargate Linha do Tempo. E bom, rapaziada, eu não sou muito fã da 8ª nem da 9ª temporada. Tem episódios que não são legais, tá? Tem episódios que são bem abaixo da média. Eles colocam outros personagens, como a Vala, que é muito chata em vários momentos. O antepenúltimo episódio da série é focado no pai dela, que não tem, enfim, nada a ver com nada. O General Hammond, o ator, ele sai da série, né? O Don S. Davis. E se não me engano, ele falece lá por 2007, 2008 também. No lugar dele entrou o Beau Bridges, que faz o general, o Hank Landry. Não tem um pingo de carisma que o Hammond tinha. Enfim, e também entra o Ben Browder, né, que é o coronel Cameron Mitchell. O Mitchell, ele entra para ser o novo Jack O'Neill, né? Na verdade, os dois são bem parecidos. Eles têm uma coisa meio Han Solo, né, no caráter deles, né, na forma como o personagem é escrito. E bom, acaba que a série, ela é muito boa, tá? Ela se perde em alguns momentos, como eu disse, principalmente ali na reta final. Eu acho que eles começam a dar mais uma expandida no universo, que a meu ver talvez não tenha sido tão interessante, porque como eu disse, eles explicam muita coisa que eu acho que não tinha tanta necessidade. Como os Ori e tal, os próprios antigos também. A série, ela tem o seu fim em 2007, na 10ª temporada. Nisso, já tinha sido lançada Stargate Atlantis, lá por 2005. A série, inclusive, que lançou, bem dizer, a carreira do Jason Momoa. Depois, em 2009 até 2011, a gente tem 2 temporadas de Stargate Universe, que eu ainda não assisti. Na verdade, eu estou assistindo a 2ª temporada de Atlantis. Quando eu terminar, eu vou trazer vídeo aqui no canal também, não se preocupem. E bom, de uma forma geral, Stargate SG-1 é isso. É uma série maravilhosa que as pessoas não lembram que existiu. Como eu disse, o povo mal lembra e mal comenta as coisas novas de Star Trek. Vamos falar de Stargate? Bom, a gente vai. E é claro, tinha um detalhe que eu já ia me esquecendo, que é o seguinte. A série, ela não termina em si própria, né? Ou seja, quando ela saiu, talvez eu acho que bastante gente tenha ficado meio decepcionado pelo final não estar na série. Por quê? Se você quer assistir o final de SG-1, você tem que assistir os 2 filmes, tá? Eu já comentei aqui, né, que existem esses 2 filmes. Um encerra um arco, o outro encerra o outro arco. Depois disso, né, os personagens de SG-1, principalmente a Carter, eles fazem ponta em outras séries, como é o caso de Atlantis, tá? No caso de Universo eu não sei, mas no caso de Atlantis eu sei que eles aparecem, certo? Então se você assistir a série, chegar no final e pensar, porra, que bosta, não tem, né, não tem final, saiba que, bom, você vai ter que assistir os filmes, tá? Ambos os filmes, eles são basicamente episódios estendidos, tá? Ou seja, são 2 filmes feitos para TV que tiveram um orçamento de 7 milhões de reais cada. Infelizmente o mecânico teve que dar uma saída aí, ele não pôde ficar até o final. Mas, rapaziada, quem gostou, deixa o like aí. Saiba que cada like aqui no canal é um Goblin a menos no mundo. Se você quiser se tornar um patrulheiro da noite, você também se inscreva e deixa o seu comentário. Você assistia Stargate quando passava aqui na TV brasileira? Você já assistiu Stargate? Sim, não? Comenta aí. Atualmente, o Stargate está no pacote MGM, lá do Amazon Prime Video. Infelizmente não tem a franquia inteira, né? Eu acho que não tem o universo lá. Mas enfim, rapaziada. Peço a inscrição de vocês, como eu disse. E acho que era isso, né? Então, valeu e até a próxima.